Hoje a gente vai conversar com a professora Maria Terezinha Serrão Perassoli. Ela é docente do Instituto de Biociências aqui em Botucatu, do Departamento de Microbiologia e Imuno, e ela trabalha muito mais focada na questão da imunologia. Ela vai contar então algumas coisas, né, da visão dela dentro do departamento, do Instituto, enfim, como a gente está fazendo com várias pessoas dessa instituição. Terezinha, muito obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado vir conversar com a gente aqui, tá? Queria te agradecer. E queria que você começasse falando para as pessoas como é que você chegou aqui. Tá. Bom, eu quero agradecer. Formação, como é que foi isso? Tá. Eu quero agradecer imensamente, né, o convite para poder participar desse resgate histórico do Instituto de Biociências, né, que eu acho que é uma iniciativa muito importante, né, eu acho que o nosso instituto tem que ter a sua história registrada, né, para toda a comunidade acadêmica, científica, ter conhecimento, né? Acho que realmente é uma lacuna que agora está sendo preenchida, né? E eu acho isso muito importante. Bom, com relação à minha trajetória aqui dentro da universidade, eu entrei, eu fiz ciências biológicas, modalidade médica. Fez aqui? Aqui em Botucatu, né? Aqui no atual Instituto de Biociências, né? Mas que na Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. Então, eu prestei o vestibular, que na época era do CECEM, né? E aí eu entrei no curso em 1971 e nessa época a nossa faculdade era um instituto isolado, né? Institutos isolados de ensino superior do estado de São Paulo, e que foi criado, né? Como todo mundo já sabe, né? Nas entrevistas já aconteceram, e por uma lei de 1962, né? Então, eu sou botucatuense, nasci aqui em Botucatu, estudei aqui em Botucatu também, e o meu sonho sempre foi ser bióloga. Então, o meu sonho era fazer biologia. Né? E quando eu entrei na faculdade, era tudo muito diferente do que é atualmente, né? Então, a faculdade, ela possuía 4 cursos, né? O curso de medicina, o curso de ciências biológicas, o curso de veterinária, medicina veterinária, né? Que a zootecnia foi incorporada bem depois, e a de ciências agronômicas. Né? E, na verdade, a gente não tinha uma estrutura como a gente tem agora, né? Então, havia poucos laboratórios, né? O prédio central, o hospital era confinado lá no fundo do hospital, né? Naquela parte que atualmente é voltada para a área de ambulatórios, e o resto era toda a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. E nessa época a gente tinha poucos anfiteatros. Na minha época já tinha anfiteatro, né? Ao contrário de quando começaram os cursos, né? Então a gente tinha anfiteatro de obstetrícia, anfiteatro da patologia, né? E era muito interessante porque a gente convivia com todos os alunos dos 4 cursos, né? E era interessante porque a gente tinha aula com agronomia. Então, quando eu fiz, por exemplo, química, física, a gente tinha aula com agronomia. E quando eu fui, no segundo ano, quando eu fiz micro, imuno, parasito, fisiologia, a gente tinha aula com todo mundo, era medicina, veterinária e ciências biológicas. Né? A gente só não tinha aula, assim, a partir do segundo ano com agronomia, mas no primeiro ano a gente tinha agronomia também. Então, era muito prazeroso, porque a gente conhecia todo mundo se conhecia, e havia uma integração muito grande entre os alunos dos cursos, né? Então, e nesse curso, na sua época, vocês faziam botânica também? Não, eu fiz modalidade médica. Então, né? meu primeiro, a grade curricular era bem diferente do que existe agora. Não sei se é tão diferente da biomedicina, porque a modalidade médica era biomedicina. Era mais voltada para a área médica. Então, toda a parte mais biológica, a gente fazia com o curso de medicina. Então, a gente teve anatomia humana, teve fisiologia humana, né? E então, a gente tinha aula junto com todo mundo junto. E juntava todo aquele monte de aluno no anfiteatro da patologia, que era muito maior do que atualmente, e ninguém reclamava que tinha mais de 100 alunos na classe. Né? Então, todo mundo convivia numa boa, e era muito interessante, porque atualmente a gente vê que os alunos dos diferentes cursos nem se conhecem, né? Então, existe assim vamos dizer assim, uma desintegração entre eles, né? E na época a gente participava, os alunos participavam muito, né? Porque era uma grande preocupação com o crescimento da faculdade, né?
E os professores davam assim, chances da gente participar bastante também das atividades. Quando a gente começou a fazer estágio, então eu fiz estágio desde o primeiro ano. Então a gente vivenciava, recebia assim, muitas informações e orientações dos professores na vida acadêmica, né? Porque também eram menos alunos, né? Então era muito interessante naquela época. Então eu fiz estágio na anatomia, na química, na histologia, né? E depois eu acabei fazendo o meu estágio de último ano no departamento de microbiologia e imunologia, né? Entendi. E uma coisa que eu posso trazer daquela época, que era muito interessante, que o nosso departamento não era departamento de microimuno, era departamento de patologia. De patologia. Que era localizado onde é a atual patologia, né? A parte inferior era patologia e a parte superior era microimuno. Na verdade, era um departamento de microimuno, só tinha 2 professores. Entendi. Né? E embaixo, no lado, né, médico da pato, era a parasitologia. Então, era um departamento único, com 3 áreas distintas, e a chefia de departamento era rodiziada. Uma vez era patologia, outra vez era micro, outra vez era parasito. Né? Então, cada gestão. E assim, era muito interessante. A gente fazia pesquisa em colaboração já desde aquela época, né? E foi assim um tempo muito bom, né? Então, eu me formei em 1974, né? E naquela época, como era a FCMBB, a formatura eram todos os cursos juntos. Então, tinha a biologia, a medicina. Aliás, na época, meu marido fazia medicina e a gente se formou no mesmo ano. Ele na medicina e eu na biologia. Então, era assim, era muito prazeroso, porque a gente conhecia todo mundo, e todo mundo, era aquela confraternização na formatura. E mais ou menos, era na associação. Era mais ou menos como é atualmente, né, a formatura do Instituto de Biociências. Todo mundo, né, conhece aqui dentro do Instituto. Isso. Então, era muito bom. Aí, quando eu terminei meu curso, aí como eu fiz o meu estágio na patologia e na imuno, né, naquela época, a imunologia só tinha 2 professores, a doutora Norma Jerusa Mota, que foi, assim, praticamente a fundadora da imunologia, e o professor Benedito de Oliveira, que acho que vocês não conheceram, porque ele ficou pouco tempo, ele ficou acho que 1 ou 2 anos, ele deu aula para mim, depois ele foi para a Unicamp, né? Então ficou só a Norma. E naquela época, a gente já tinha o curso de medicina, o curso de biologia e o de veterinária que a Norma dava aula. E foi assim, dava aula todos os dias, né? Porque todo dia tinha aula e eram vários cursos. E naquela época também não havia o estágio de ciências biológicas do último ano regulamentado, né? Então, não sei se você conheceu a professora Maria Tereza Rescalar. Ela se formou 1 ano antes que eu. Maria Tereza. Maria Tereza, da amiga. Foi sua professora, eu acredito, né? E ela foi fazer o estágio de imunologia na Escola Paulista, porque aqui não tinha. Então, fui a primeira estagiária da imunologia de último ano de ciências biológicas. E naquela época, como a Tereza tinha ido para São Paulo, só estava a Norma e o Benedito tinha ido embora, aí eu acabei tendo que assumir, mesmo no último ano, em 73, né? Desculpa, em 74, assumi algumas aulas práticas. Então, eu dava aula para alunos da biologia, para alunos da medicina e da veterinária, aula prática de imunologia, sob orientação da Norma. Então, era mais ou menos como é o nosso atual estágio docência. Entendi. Então, ela assistia minhas aulas, eu preparava a aula, ela avaliava se estava tudo bem, e aí eu dava aula. Né? Uma monitoria que é o estágio. Então, era como se fosse estágio de docência atual, né? E aí, inclusive, eu acabei dando aula para a minha turma mesmo, porque a minha turma de ciências biológicas, o pessoal da licenciatura podia fazer bacharelado. Então, quando eles foram fazer bacharelado, eu acabei dando aula para eles. Foi muito interessante, né? E assim, muitos professores da veterinária que ficaram aqui e que já se aposentaram foram meus alunos. Eu tenho foto dessa primeira aula que eu dei e é uma coisa muito interessante, né? E aí eu fiquei aqui, então eu terminei o curso e fiquei no departamento, né, de microbiologia e imunologia, aliás, desculpa, de patologia ainda, da FCMBB. E quando, em 76, começou aquele movimento da criação da Universidade Estadual Paulista de Mesquita Filho, né, que também foi uma lei estadual.
que agrupou os institutos isolados. Eu me lembro que na época, assim, que era bastante polêmico, os institutos isolados que foram primeiramente aglutinados foram Botucatu e Araraquara, né? E foi assim uma época muito difícil, principalmente para os professores que fundaram essa escola, né? Que foram os mesmos professores que vieram para cá, porque era uma união muito grande, todo mundo veio para cá com aquele... porque o Montenegro, quando ele veio para cá, né, para fundar a escola, ele com aquele dinamismo que ele tinha, né, aquele magnetismo, ele atraiu muitas pessoas. E essas pessoas vieram para uma cidade que não tinha nada, né? Muitos vieram de São Paulo, chegaram aqui. Eu me lembro que alguns professores comentam, né, que não tinha, assim, o supermercado fechava na hora do almoço, eles não tinham onde ir. O supermercado fechava na hora do almoço. Só faltava um restaurante fechado. E era assim, não tinha muito... Então o pessoal comprava, o doutor Éder Treza, que conta muito essa história, né, que ele foi um dos pioneiros também que veio para cá. Sim. Então eles faziam reunião nas casas deles, porque não tinha onde ir, não tinha restaurante para você frequentar, né? Então a cidade era muito pequena, né? Então o pessoal era muito unido. E quando começou esse movimento, nossa, o pessoal ficou muito assim, preocupado, né? Muito apreensivo, como ia acontecer com esses nossos cursos, né? E aí foi criado, então, a Faculdade de Medicina, o Instituto Básico de Biologia Médica e Agrícola, né? A Faculdade de Medicina Veterinária e a Faculdade de Ciências Agronômicas. E aí foi muito triste, porque aí foi um tempo que levou-se um tempo, né? Mais ou menos uns 2 anos para começar a separação e a instalação, porque precisava de prédio próprio para isso, né? E aí começou o distanciamento. Eu me lembro que na época eu era estagiária lá da patologia, aliás, eu já tinha sido contratada em agosto de 76, né? E eu já fazia minha pós-graduação na Escola Paulista de Medicina, né? Que era o único pós-graduação que era em microimuno, que não existia curso de pós-graduação em imuno na época. Inclusive a USP montou seu curso de pós-graduação em imuno bem depois, né? Então eu fui para São Paulo também, fiquei lá, e o Montenegro era meu orientador, que ele era orientador lá na Escola Paulista também. E foi assim, uma época muito importante, né? E nessa grande preocupação com a divisão da FCMBB, o Montenegro queria que o pessoal da imunologia ficasse na Pato. Para a gente foi uma decisão muito difícil, porque a gente era muito assim, ligada a ele, já fazia pesquisa com ele era meu orientador, ele trabalhava bastante com a Norma, com a Tereza, e a gente ficou assim, muito dividido, não sabia se a gente ficava na Pato, o que aconteceria com a gente, né? E no fim nós tomamos a decisão de ir para o Instituto, porque a microbiologia viria para o Instituto e a gente achava que nós pertencíamos à disciplina de microimuno, né? E aí eu sei que a gente tomou essa decisão e eu não me arrependo até hoje, né? Ontem eu fico um pouco chateado, mas como ele era uma pessoa olhar assim... Olhar para trás e falar, eu tomei a decisão certa. Sim. E assim, o Montenegro era uma pessoa muito íntegra, muito ética, né? Uma pessoa muito bondosa, generosa. E ele aceitou uma boa. E a gente continuou muito amigo, fazendo pesquisa junto, continuou me orientando no doutorado também, né? E foi assim. E quando a gente continuou, até ficou o departamento de patologia, onde é a atual patologia, a parasito, onde era a parasito mesmo, né, no prédio do hospital, e a microimuno em cima, né? E na época, a gente dividiu o espaço da imunologia, onde atualmente é aquele centro de vacinações, o CRI, que era a nossa sala de lavagem. A gente tinha um laboratório, uma sala de lavagem e 2 salas de docentes, que era da imunologia. E a micro tinha todo outro lado, onde era o laboratório clínico. E eu sei que a gente dividia aquele espaço, né, do lado esquerdo do prédio com o pessoal da agronomia. Então tinha professores da fitotecnia e da fitopatologia que ficaram muitos anos lá com a gente, né, também, até ser criado o prédio das ciências agronômicas. Ele era em que braço, indo da biblioteca para o fundo? Da biblioteca para o fundo, a imuno? No segundo braço que ele no braço direito, em cima da patologia. Mais perto lá do final, cima da patologia, em cima da patologia. De hoje. E a micro era em cima da parasito, que atualmente acho que é laboratório também, não me lembro muito bem. Então foi assim, a gente ficou lá nesse prédio até 82, quando a gente se mudou para o Instituto de Biociências, né? Que foi, aliás, ainda era Instituto Básico de Biologia Médica e Agrícola. Isso, DBMA. Né? Isso.
Bom, falando um pouquinho do departamento, né? O nosso departamento, ele foi, não é bem o departamento, a disciplina, né? De microimuno. Ela foi, o primeiro professor foi o professor Luiz Rachid de Trabulsi, que era professor titular da USP e titular da Unifesp, antigamente Escola Paulista de Medicina, né? Então ele veio para Botucatu, ele foi nomeado para ser o primeiro professor da disciplina de micro e imuno, né? Então ele veio em março de 66 e ficou até fevereiro de 67. Nessa época, ele era assim muito amigo do professor Montelli, né? Eu tenho a impressão que eles foram contemporâneos durante a formação. E aí o Dr. Montelli também auxiliava nas aulas. E o Dr. Montelli está no nosso departamento até hoje. Montelli está lá, né? Aqui. Então ele é um professor colaborador e assessor, né? Ele dá aula na graduação, as aulas de antibiótico terapia, né? E ele gosta muito. Então ele tem uma sala no nosso laboratório, ele faz pesquisa, ele semeia as bactérias, ele trabalha até hoje nos nossos laboratórios. Entendi. Depois, porque aí o curso de Ciências Biológicas começou em 65, se eu não me engano. A primeira turma começou em 65, né? Ainda era FCMBB, né? E aí a primeira professora que veio depois, né, foi a doutora Darcy Watanabe, não sei se você conheceu. Ela se aposentou faz bastante tempo, né? E aí, não, desculpa, foi em 68. Em 69, começaram a vir mais professores. E coincidentemente, foram as várias professoras que vieram, eram da primeira turma de Ciências Biológicas daqui do nosso campus, né? Isso, então foi a doutora Norma, na imunologia, a doutora Cláudia Pires de Campos, a doutora Regina de Carles, né? E a doutora Teruê. Só que a doutora Teruê, ela não estudou aqui, ela estudou na USP em São Paulo, né? Então ela era USP, as outras três daqui. Isso, e ela trabalhava no Instituto Adolfo Lutz. E aí teve o concurso, ela veio para cá. Então, a FCMB já estava agregando os primeiros alunos das primeiras turmas, né? Então, 69 foi assim, vieram bastante professores. Depois, em 70, veio o doutor Gilberto Moreno. E em 71, o doutor Carlos. Em 70. O doutor Carlos em 71, e os dois eram formados na Faculdade de Medicina Veterinária da USP. Né? Tá. Então, foi nessa época, né, foram os que foram contratados, né? Depois, em 75, a Tereza foi contratada, e em 76 fui eu. Então, eram 3 da Imuno e os outros da Micro, né? Depois de muito tempo, né, quando começou a ver as aposentadorias desses professores, aí começou a nova leva de professores. Isso, né? Então, todo mundo se aposentou, né? Porque naquela época você podia se aposentar com 25 anos, né? O professor se aposentava com 25 anos. E com 30. E aí começaram a se contratar os atuais professores, né? E eu sou a última do departamento que ainda não me aposentei, mas eu já estou em vias de me aposentar. Já estou em vias de me aposentar, que eu acho que já dei minha colaboração, eu acho que já está, né? A minha grande preocupação é com essa atual situação da universidade, né? Porque aí, quando eu já estava me preparando para me aposentar, né, veio aquela informação que não haveria contratação, né? E aí fui ficando, então estou lá, né? Agora, esse ano, vários docentes, os da microbiologia não têm tempo para aposentadoria, mas os da imuno, nós somos em 6 docentes, né? Então, primeiro foi então a Norma, Tereza, eu, né? E atualmente ficou eu, a Ângela, que já se aposentou ano passado, o Ramon, que está já tendo suas licenças prêmios para se aposentar, já vai também, a Alexandrina, que também vai se aposentar, tem o Silvio e o Maurício, que não tem tempo ainda para se aposentar, né? Então, se eu me aposentar, se todos nós nos aposentarmos, vão ter 2 docentes só na imunologia, para dar conta de toda a carga horária de imuno que a gente tem. De tudo que é curso, porque agora aumentaram o número de cursos. Agora a universidade já sinalizou com a possibilidade dos pós-doutorandos e os doutorandos ministrarem aula, né? Como professor, não é substituto, né?
Era uma coisa mesmo. É uma coisa mesmo, professor bolsista, professor substituto. Alguma coisa assim. Então, eu vou, no próximo ano, né, é o último ano que a gente vai dar aula para medicina, que é do currículo antigo, que já o ano que vem já começa o currículo novo, né, o primeiro ano a gente dá aula no segundo ano. Então, eu resolvi ficar mais esse período, né, porque para poder ajudar o pessoal, né, o Silvio e o Maurício, que vão estar envolvidos com as outras disciplinas. Sim. Porque na maior parte das nossas disciplinas são ministradas de quarta-feira. Então, de quarta-feira, quase todos os docentes ficam envolvidos com a aula. Então, se eu não estiver aí, também não vai ter quem dê aula para medicina, né? Então, por enquanto, eu ainda fiquei, mas eu pretendo me aposentar no final de junho, né? Que é quando termina o curso da medicina. Um semestre a mais só isso, né? Entendi. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória, né? Então, durante esse tempo, eu me dediquei principalmente à graduação, né? À pós-graduação e pesquisa, consequentemente. E eu tive, assim, as minhas atividades administrativas foram bastante restritas, né? Eu fui chefe de departamento, participei de colegiados, né? E, assim, de comissões assessoras, né? Da congregação, da diretoria. Então, essa é a minha atividade administrativa, né? Então, assim, como eu sempre gostei muito de pesquisa, né? Eu digo que eu faço pesquisa desde que eu saí do quarto ano primário. Né, isso eu resgatei no memorial do meu titular, que é uma fase importante para você. Aquela turma? Oi? Não, então eu estudei no Santa Marcelina. Santa né? Marcelina. Então eu me lembro assim que quando eu terminei a quarta série do primário, a gente já entrou direto na atual quinta série, que era a primeira série do ginásio. Isso. E eu me lembro assim que era uma freira que dava aula e eles adotavam um livro muito interessante de ciências e tinha vários experimentos como leitura complementar. Eu sei que eu chegava em casa e ia fazer as experiências, né? Eu sempre gostei, né? Eu acho que... Não era iniciação científica? Não me lembro como chama, como chama o livro, A iniciação científica foi escrita pelo Marx. Não que era. O pai Marx e depois seu filho. Eu lembro do professor Marx, né? Nossa, ele era bastante conhecido, né? Então, eu sempre gostei de biologia. Então, quando eu prestei o vestibular, eu não tinha dúvida que eu queria fazer biologia. E era muito interessante, porque eu falava, não, eu quero fazer bacharelado, modalidade médica, porque eu não quero dar aula. Eu só quero fazer pesquisa. Aí, quando eu estava no final do curso e comecei a dar aula, eu comecei a me encantar, né? E hoje eu adoro, uma das coisas que eu mais gosto de dar é aula, né? Você vê, né, o crescimento do aluno, o que você está conseguindo passar a sua experiência, as suas informações, e ele está crescendo com isso, né? Então, a coisa que eu mais gosto dentro da carreira é a formação, né, dos recursos humanos, né? Porque eu acho que isso é uma das coisas que eu resgatei da época que eu fui orientada do Montenegro, né? Você teve um belo pai científico. Ele foi meu pai científico. Ele tinha, assim, uma grande preocupação. Montenegro poucas pessoas que conheceram o Montenegro. Ele era uma pessoa extremamente humilde, super generoso. Ele deixava, assim, o orientado... Educado, gentil, ético. E ele deixava, assim, o aluno totalmente à vontade para criar, né? E dava todas as condições para desenvolver pesquisa. Ele ficava entusiasmadíssimo com os resultados. Ele falava assim, olha, eu quero fazer isso aqui. Mas eu não sei como é que faz. Então, você escreve, você vê, a gente discute, né? E assim, com isso, você tem uma liberdade para você fazer. Então, eu acho assim, por isso que eu gostei muito da pesquisa, né? E assim, eu sempre considerei que a pesquisa é muito importante e o ensino e pesquisa não se desvinculam, né? Então, a partir da pesquisa, eu comecei a ensinar imunologia, né? Porque não dá para você, né, desvincular a sua experiência com a pesquisa com o que você vai ensinar. E é bom você né? ensinar uma área que você faz pesquisa nela, e o aluno né? gosta muito, a gente percebe muito isso, sabe? Você tem coisas para acrescentar. Então, é assim, e os alunos, eles se interessam, vêm pedir estágio, né? Então, foi assim eu posso dizer assim, que essa minha carreira longa, né? Que já está para se finalizar, foi assim, para mim, uma experiência de vida fantástica, né? Foi a minha vida, que eu não fiz outra coisa além disso, em toda a minha... Né, porque eu me formei muito jovem, eu tinha 21 anos quando eu me formei.
né? E já comecei, já fui contratada, né? Então, por isso que o pessoal fala, nossa, mas faz tudo tempo. Era auxiliar de ensino. Eu comecei com auxiliar de ensino, depois professor assistente, professor assistente doutor, né? Livre docente, adjunto, né? E agora, que agora é professor associado, né? Que já se mudou. Eles vão mudando É uma cópia da USP, né? E depois o titular, né? Então, eu acho assim, para mim foi assim extremamente prazeroso. A gente não vê o tempo passar, né? Eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, né? Eu acho que a gente nem percebe o tempo passar, né? Então, essa foi a minha trajetória, né? E assim, o nosso departamento é um departamento bastante unido, né? Eu acho que isso ajudou bastante. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar... Ele continua junto, né? Continua junto, departamento de microimuno. Isso, Uhum. São duas áreas, né? Um pouco distintas, a gente tem trabalhos em colaboração, né? E eu gostaria de ressaltar como é interessante, né? Na época que a gente era da FCMBB, eu acho que assim, a gente teve assim, muita sorte de ter assim, professores pioneiros, né? Uma das coisas que para o meu departamento foi muito importante foi a criação do grupo de estudos multidisciplinar de paracoccidioidomicose. Né? Então, eu me lembro que ainda era FCMBB, entre 75 e 78, a gente criou um grupo, né? Que na época, a grande preocupação era fazer um grupo multidisciplinar, ou seja, juntava microimuno, parasito, né? As doenças tropicais, a saúde pública, né? E a dermatologia. Então, todas as áreas afins com a doença. Então, naquela época, ninguém se preocupava muito de integração de pesquisa, a gente já fez um grupo multidisciplinar. E, além de multidisciplinar, esse grupo também fazia internacionalização, né? Que é o que é muito discutido atualmente, muito fomentado, né? Atualmente. Porque a gente tinha, assim, interação com o grupo da Argentina, o grupo da Venezuela, o grupo da Colômbia, porque era uma doença sul-americana. Sim, né? O Brasil, era o Brasil, Colômbia, primeiro o Brasil, tinha maior número de casos, Colômbia, Venezuela e Argentina. E a gente a gente organizou o primeiro encontro de paracoccidioidomicose, que aconteceu na Barra Bonita, porque Botucatu não tinha hotel para fazer um encontro, né? E aí depois o segundo encontro também foi aqui, e depois os encontros foram feitos na Colômbia, na Venezuela, várias vezes na Colômbia, na Argentina. Então já era uma internacionalização. Sim, né? E o foco da doença era nessa região. Era nessa região. Né? Então isso foi assim, uma coisa histórica do nosso departamento, tanto do departamento de microimuno, que a gente tinha tanto imunologistas como micologistas trabalhando, integrados, como a integração com a medicina, né? Então vocês começaram essa integração com os outros países, como é que foi? Porque a gente começou a fazer esses estudos e o Montenegro e o Marcelo de Franco, então a gente conhecia alguns professores e a gente foi entrando em contato, né, e assim outros professores de São Paulo também, né, não só Botucatu e outras unidades, né? Então o pessoal da USP de São Paulo, né, do ICB da USP de São Paulo também. Então, tanto a área básica como a área clínica tinham seus contatos e a gente foi agregando um grupo muito grande. A gente conseguia fazer encontros com mais de 400 pessoas. Nossa. E era muito interessante. Muitos alunos, a gente formou muitos alunos. Então, na verdade, eu trabalhei 30 anos com paracoccidioidomicose. Nossa, né? Uma vida. E assim, porque, na verdade, eu sempre gostei muito de pesquisa voltada para a área humana. Né? E assim, a gente tinha a impressão que a gente, estudando o paciente, a gente contribuía um pouco, né, para entender a fisiopatologia da doença, conseguir melhorar o tratamento, né? Então eu fiquei assim durante muitos anos e de repente a paracoccidioidomicose continuava com os pacientes, mas você não tinha mais aqueles casos virgens de tratamento, que eram os casos que realmente tinha uma grande preocupação, né? E aí comecei a ter outros interesses também e acabei trabalhando também com pacientes, mas na área de gestação, né? Então, o fato de o meu marido também ser da medicina, eu comecei a trabalhar com patologias da gestação também. Então, eu também trabalho até hoje, é uma linha também que eu tenho aberta, já faz uns 15 anos, né? E a gente vai tocando, né? A gente vai se divertindo. Vai se divertindo, é isso mesmo, né? E outra coisa interessante que aconteceu no nosso departamento é que a gente ajudou a fundar o CEVAP, né? Então, na época, eu e o Ramon, a gente participou da criação do CEVAP, né? Então o Benedito Barraveira agrupou uma série de professores que a gente sempre teve uma integração muito grande com a medicina, né? Então
era muito fácil. Eu fiz pesquisa com vários docentes da medicina, porque eles procuravam a gente para fazer os testes de avaliação de pacientes, e a gente foi estudando várias doenças. Né? Então a gente ajudou a criação do Cevap, ficou um pouco tempo lá, e depois quando ele começou a ter vida própria, a gente acabou, não era a nossa linha de pesquisa, né? E eu também participei de bastante programas de pós-graduação, né? Então eu comecei a participar como professora, antigamente, né? Tinha na pós-graduação, nos primeiros programas de pós-graduação, você tinha o professor e tinha o professor e orientador, né? E quando é da sua área, é mais tranquilo, você é professor e orientador. Sim, sim. Eu me lembro que a Norma foi a primeira professora da disciplina que participou da pós-graduação na clínica médica, a gente era colaborador, né? E depois, quando ela saiu do departamento, a Tereza assumiu o lugar da Norma, e então eu dei aula na clínica médica como professora, na genética, eu acabei participando do conselho do curso, né, da genética, mas como professora, né, porque na época vários programas eles queriam ter uma interface com a imunologia e os alunos precisavam ter uma formação de imunologia, né? Então, assim, como professora eu participei da genética e da clínica médica. Depois eu participei do departamento, daí eu fui professora e orientadora da patologia, né, que começou em 1993 o programa, né? Depois nas doenças tropicais, depois a gente participou também da criação do programa de Biologia Geral e Aplicada, né, que é um pouco mais recente, e hoje é um programa que cresceu bastante, né, já está em nível 6. E atualmente eu estou no programa de ginecologia, obstetrícia e mastologia, que já faz tempo que eu estou nesse programa também, né. Entendi. Então, assim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né, para mim, assim, tanto a graduação como a pós-graduação, eu enxergo como uma possibilidade de formar pessoas, né, e ajudar o crescimento desses alunos, né. Sua parte de professora está em tudo isso aí, então, na verdade, eu achava que eu não gostava de ser professora, e a coisa que eu mais gosto de fazer. No final das contas, é o que vira, né? Mas é isso mesmo, eu sempre falo, um cientista ele é um educador pode ser um cientista. Não dá para desvincular, né? Exato, né? E a universidade fica dividindo essas coisas, não vai dar boa coisa. E me diga uma coisa, a trajetória toda, bom, a imunologia eu não sei, mas eu imagino na época de 90 o mundo estava começando a entender que a imunologia era uma peça-chave nas coisas, eu não sei, eu estou falando fora da minha área, tá? E de repente a imunologia hoje ela está dentro de quase tudo aí, né? Foi uma coisa assim, um crescimento muito grande. E você viu tudo isso acontecer na sua volta, provavelmente, né? E me diga uma coisa, o Instituto, então em termos de formação de pessoal, teve uma repercussão muito boa, né? Porque vocês formaram várias pessoas com todo esse grupo aí. Você tem contato, ou pelo menos você tem essa noção de onde algumas dessas pessoas estão? Na verdade, o nosso departamento, eu posso mais dizer do meu departamento. Eu sei que o Instituto tem vários professores que têm muita integração com outras unidades, tanto nacionais como internacionais. Então a gente vê, né, quando a gente faz pareceres para a congregação, as visitas técnicas que o pessoal faz. Então, o meu departamento, eles têm assim, tem uma inserção, principalmente internacional, muito grande, né? Então, o professor Maurício, né, Maurício Forcin, ele tem através da linha de pesquisa que ele trabalha, ele tem assim, uma grande integração com o leste europeu, e ele é convidado para fazer palestras em vários congressos internacionais, né? E os outros docentes de departamento também são convidados para palestras em congressos internacionais, tem uma internacionalização, né? Eu tive assim vários alunos dentro da pós-graduação que foram fazer esse doutorado de sanduíche, então a gente tem integração também com, por exemplo, com a Universidade de Cornell. Eu tive alunos que foram na Universidade de Cornell, a gente publicou bastante trabalho com o professor lá, né, da nossa área mesmo, o professor Stephen Witkin. Depois tive outros alunos que foram para a Universidade de Yale também, né, com a professora Vicky Abrams. E assim, isso foi muito importante, não só para mim, mas como todos do departamento que tem integração internacional, a publicação de trabalhos em revistas de alto impacto e a formação desses alunos, né, desses recursos humanos bem qualificados, né, porque quando você tem
um doutorado sanduíche, um pós-doutorado no exterior, você tem assim uma outra visão, né? Então, além de você ter a sua visão... meio, outra história. Né? Então, assim, eu tenho alunos que depois que terminaram o doutorado, eles foram para universidades federais, né? E assim, os nossos outros docentes do departamento também. Tem uma aluna que foi para a Universidade Federal do Piauí, tem outros que foram para o ICB da USP, né? Que trabalham no Instituto de Genoma Humano, lá no ICB da USP, né? E vários alunos também que foram para universidades em Minas, né? Porque a Universidade de São Paulo está bastante restrita agora, né? A área de... Eu viajo por aí, eu encontro gente. E outros que foram para universidades privadas também, né? E nas privadas também. Então é isso. Nosso departamento teve bastante assim, contribuição na formação desses recursos, né? Então, outros docentes do departamento têm alunos que estão até no Rio Grande do Sul, em universidades federais, né? No Mato Grosso. Então é assim. Se conseguir mapear tudo isso seria muito bom, não? A gente ter, porque os braços do Instituto, eles saem daqui e vão para o mundo, para o país. É muito importante, uma forma de resgatar isso, eu acho que através dos conselhos de pós-graduação, procurar os egressos. Recentemente, a gente fez, lá no nosso programa de pós-graduação na ginecobstetrícia, um encontro, foi o primeiro encontro desse tema. E foi muito interessante, porque vários alunos e vários egressos vieram. Então, tem gente no Brasil todo, né? Tanto médicos como a maior parte do pessoal que é biólogo, de outras formações, eles estão em universidades federais, muitos estão no Mato Grosso, e estão disseminando, né? E eles voltaram com grande interesse de voltar a reintegrar, né? E fazer pesquisa em colaboração. Isso foi muito interessante. Foi agora, recentemente, foi no mês de setembro, né? E aí o pessoal ficou muito entusiasmado e está todos os programas querendo fazer o seu encontro de egressos, né? Eu acho que talvez no IB seria muito interessante a gente fazer um programa cada vez assim. mais mapeando, para você poder fazer um mapa e desenhar, sabe? Isso, muito interessante, porque né? a gente fala IB, todo mundo pensa que não, o IB dentro da Unesp é uma força científica, e tem uma força de pesquisa muito importante, que a gente sabe que é muito grande aqui dentro, e essas coisas precisam ser traçadas. Não é? Porque aí que a gente percebe a força da instituição que a gente está. Eu acho que isso tem que fazer parte do histórico, né? Eu acho que é muito importante. Realmente, nas pós-graduações vão atrás desses egressos. Porque é uma forma de você reencontrar e até eles voltarem, acabar sendo professor, né? Dentro do programa. Então, vários, né, nesse nosso programa de pós-graduação, tem vários que têm interesse em voltar a fazer pesquisa e até ser reabsorvida pelo programa. Sim, e aí a coisa vai. É um retorno. Muito legal. E como que você, que tem uma participação bastante ativa dentro da pesquisa e como professora, porque está dentro de você ensinar, né? Como é que você vê hoje a situação da universidade, né? Nós já tivemos várias fases, e como é que você vê hoje a situação da universidade, tanto do lado do ensino quanto do lado da pesquisa? A gente tem conversado bastante no departamento, né? A gente vê assim com bastante apreensão, mas a gente também tem otimismo, né? A gente espera que, passando essa fase de crise difícil que o Brasil está passando, e consequentemente a universidade também, né? Pode estar dependendo dessa crise, né? Financeira e administrativa que a gente está passando. Eu espero que a universidade consiga, né, passar por tudo isso e continuar crescendo, principalmente o Instituto, né? Eu acredito muito no Instituto de Biociências, eu acho que todo mundo aqui, o Instituto tem, os docentes do Instituto, eu acho que são muito unidos, né? Quando você entra em contato, você vê que é só você sair um pouquinho da sua sala e conversar com os outros, que você percebe que você tem muita coisa em comum, né? Tanto na pesquisa como na vida acadêmica. Então, eu acho assim que, de uma forma geral, né, os docentes do Instituto, eles são muito otimistas. E eu espero que esse otimismo ajude a gente a sair dessa crise, né? Porque você sabe como é que está a crise, né? A crise financeira está muito difícil, porque mesmo as instituições de fomento estão restringindo muito, né? Então, eu espero que a crise financeira brasileira permita que as instituições de fomento possam dar mais dinheiro, né? Eu acho que está muito difícil, mas a gente está batalhando. Eu acho que
pelo menos aqui no IB, o pesquisador ele não se conforma com o não. Eu acho que tem que ser persistente mesmo, né? Então, se vem um não da FAPESP, você pede uma reconsideração, duas reconsiderações, três e assim por diante, né? Porque é a única forma que a gente tem de conseguir financiamento para fazer pesquisa. Sim, você pega essas áreas médicas, principalmente. É muito cara, né? Não dá para você fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, você vai para fora. Você não consegue publicar, né? Precisa, exatamente. Você não consegue, né? Então, mas eu sou bastante otimista. Eu espero, assim, que a gente consiga vencer essa crise e crescer. Eu acho que é uma fase que nós estamos passando. A gente não pode nunca perder a esperança, né? É verdade. Tem que ser assim. Conversando com o professor Gilberto hoje, lá na educação, e sim. ele está falando exatamente isso. Quer dizer, você tem que olhar. Às vezes você acha uma situação estranha hoje aqui, mas daqui 20 anos você olha e fala, puxa, mas aquela não foi tão mal quanto parecia. E as coisas são assim, né? E crise sempre, é isso, né? Que olhar para frente e pensar que isso é uma fase que, quando uma janela é fechada, de repente uma porta vai se abrir, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esperança que as coisas melhorem e batalhar para isso. E pegar a memória dessas coisas. Isso. Eu acho que esse resgate da memória do Instituto, eu acho que vai ajudar muito o docente, o corpo técnico administrativo, que está ficando um pouco desgostoso, né? Está um pouco sem esperança. E acho que mostrando como era antigamente, como é atualmente. As lutas que tiveram. As lutas nossas eram muito grandes também. Hoje até que não está tão ruim. É isso que a gente fala. É verdade. Mas quem está vivendo hoje acha que é o fim do mundo. Imagina, vai acabar o mundo, segunda-feira para frente, né? Não é assim. Se fosse assim, uma crise dessa, acaba o mundo, então, né? E tem que continuar lógico lutando. Que pode não ser desejável, mas não é o fim do mundo. Eu acho que a universidade vai encontrar uma solução para diminuir essa grande dificuldade que está passando, né? Eu acho que a universidade deve estar numa crise meio de identidade, né? Eu acho. O que é a universidade? Ela está meio assim, o mundo está andando, a universidade está indo atrás. Ela tem que fazer um pouquinho diferente, né? Eu acho que a nossa universidade, ela cresceu muito, né? Teve um crescimento bastante político, né? Exato. E eu acho que agora está na hora de olhar para tudo isso e tentar fazer uma reorganização, né? Eu espero que realmente o atual reitor consiga fazer isso, né? Porque a gente sabe, né? Lembrando do passado, desde a FCMBB, quando os departamentos foram criados, a incorporação de docentes, né, foi sendo feita assim, principalmente baseado nas atividades didáticas. Eu me lembro quando eu era chefe de departamento, então tinha uma bendita uma planilha, você tinha que mostrar quantas aulas, tinha assim uma relação carga horária, né, para poder contratar. Às vezes bolava-se uma disciplina para conseguir mais carga horária, né? Então eu acho assim, com as novas, com as técnicas mais modernas de ensino, né, eu acho que eu enxergo que a gente vai talvez não voltar para trás, mas assim, essa fase de você querer dividir em N turmas para estudar, né, para ministrar uma aula, eu acho que a gente vai ter que descobrir novas técnicas ou utilizar essas novas técnicas de ensino, que você não precisa usar grupos muito pequenos. Sim, né? Então tem o TBL, que você pode usar um grupo grande. A gente tem tentado. Fica disperso e acomoda, né? A gente tem tentado usar algumas dessas técnicas e estão dando um resultado muito interessante. Né? O PBL é mais complexo, porque você tem que fazer várias turmas, você tem que ter um grupo muito maior de professores. E o TBL não, e os alunos gostam muito, né? Tem outras alternativas também. Então, eu acho que a universidade tem que se remodelar, né? Eu acho que tem que se reinventar e enxergar essas coisas mais modernas e que seja feita uma coisa com bom senso, né? Eu acho que isso que é importante. Talvez tenha que investir um pouco mais na formação do docente. Porque muitas pessoas estão aí, elas fazem o que elas podem, mas às vezes precisava ter um apoio maior para elas terem um upgrade. É verdade, né? Eu acho. A formação, porque se investir no docente, né, você como reflexo você tem no aluno. Sem dúvida. Não é? Porque muitas vezes a gente não faz as coisas porque a gente não sabe. Né? Um método diferente, que fica com medo, não. Uma coisa institucional. E hoje em dia tem bastante grupos, né, que ensinam novas técnicas, né? Exato, é só solicitar que eles deem curso pra gente, quanto né? mais trouxer, né? Eu acho. É uma forma, porque vai reinventando. Você sabe que nos Estados Unidos o foco deles é assim, por exemplo, vai
eu vou analisar você, a sua atividade didática. Então, não adianta você dizer para mim que você deu tantas horas de aula para tantos alunos. Ok, você vai dizer. Mas o que eles querem? Mas o que você usou lá dentro? Eu usei o método tal, não sei aonde, não sei o que lá. Tá bom, mas isso também não é o que eu quero saber. O que você inovou no método que você usou? É verdade. Essa é a temática. Certo? O dia que a gente chegar num perfil assim, você vai ver o jeito que o brasileiro é criativo. É verdade. Só está faltando ele catalisar tudo isso. Verdade. Tomara que isso aconteça. Né? Eu também espero. Terezinha, muito bom saber, já conhecendo você, eu imaginava uma visão otimista assim, e acho que é importante ter essa visão otimista, principalmente nesse momento, né? E eu te agradeço muito por ceder seu tempo, vir aqui conversar com a gente. Se tem algo que você queira acrescentar, por favor, fique à vontade. Eu quero acrescentar assim, que eu gostei muito, eu agradeço muito essa possibilidade, né, de participar desse momento, de resgatar essas ideias antigas, né, porque a gente puder participar, ajudar, né, nessa reconstrução histórica do Instituto, eu estou à disposição e eu quero agradecer muito. Agradecemos muito você e acho que é isso mesmo. Vamos aproveitar para que daqui a 50 anos a gente tenha já as informações a nossa novas, universidade é muito nova ainda, né? É muito nova. A gente perde algumas coisas lá de trás, mas daqui a 50 anos, daqui para frente, ninguém mais vai perder. Né? Acho que a diretoria tem a noção de que isso daqui deve ser um projeto de diretoria e não de diretor, e eles querem implantar isso. Sim. E se o trabalho for bem feito, isso vai animar outras turmas que venham e que se constitua de fato um dia ter um lugar mais bem estruturado, onde você tenha, né, resgate histórico mesmo do IB, e com a nossa história a gente vai contando a história do Brasil. Eu acho assim, né, que esse resgate histórico vai ser muito importante, porque para esse pessoal mais novo que vem, ter consciência do que foi o Instituto, o quanto as pessoas batalharam, e precisa ter esse exemplo, né? É verdade, exemplo, você chegar num lugar vamos que não batalhar tem história, também para que as coisas aconteçam, isso, né? Sabe, olha, eu sei como foi isso aqui, está claro isso daqui, não precisa ser com todos os detalhes, mas eu tenho uma noção de que eu entrei num trem, eu sei que trem eu estou. Hoje a pessoa entra aqui, não tem noção do que ele olha para o hospital, ele nem sabe que lá eram os departamentos. E assim, como gostar de um negócio desse, né? Eu não sei como que é estudar em Harvard, que eu não estudei lá, mas deve ser uma coisa que tem uma história mais bem contada, como as instituições mais antigas da Europa também tem, né? Que tem 300 e poucos anos, fico imaginando, gente, né? Isso faz a diferença, história, né? Muito obrigada, Jesus. Obrigado, então, Terezinha. Muito obrigado. É isso, pessoal. Acho que deu para ver o ânimo da Terezinha, e essa é ela, e essa é a história da imunologia, do departamento, né? Sob o ponto de vista dela, mas com certeza com muitos fragmentos reais do que deve ter acontecido nesse tempo todo. Obrigado. Obrigada.